Hoje, encerrando essa pequena série sobre o que antecede uma aula de arte marcial, eu vou falar sobre Hajime, a arte de começar. Eu sou o André Oliveira e você está no canal Budô. A palavra Hajime é muito conhecida dentro das artes marciais, principalmente daquelas que possuem competições. Hajime é a palavra utilizada pelo juiz para dar início aos combates. Mas a ideia que eu quero passar aqui hoje, de começar como arte, tem um significado muito mais profundo. Entender que a nossa vida é feita de ciclos e que esses ciclos não são infinitos e por isso, a cada novo início, eles devem ser celebrados, pois correspondem a um novo momento em nossas vidas. Assim, entendemos também que a nossa vida corresponde a um conjunto de ciclos que se renovam. Os dias, os meses, os anos. No Japão, no início do ano, esses rituais são marcados pelos primeiros momentos do ano. A primeira visita ao templo, Hatsumode. O primeiro nascer do sol, Hatsu Shinode. O primeiro dia de trabalho, Hatsude. E também a primeira cerimônia do chá, Hatsugama. Entendendo assim esses novos inícios como uma oportunidade de celebrar algo novo, renovar as energias, sacralizar o novo momento, a oportunidade de um novo início simbólico. No Aikido, por exemplo, toda aula nós fazemos um pequeno ritual, de alguma forma marcando e sacralizando o momento das nossas aulas. Nós temos uma tendência natural a esperar que os ciclos acabem para iniciar algo novo, ainda que não seja algo que estejamos fazendo realmente novo, como por exemplo a 100ª tentativa de iniciar um regime. Mas, ainda assim, ele muitas vezes não pode começar no meio do mês ou em qualquer horário. Tem que ser no primeiro dia de um mês, pela manhã. Apesar de algumas pessoas entenderem isso como algo místico, na verdade temos que entender isso com uma relação ancestral do ser humano ligada aos ciclos da natureza. E como eu já disse em vídeos anteriores, a cultura japonesa ainda hoje carrega traços de uma cultura agrícola, onde os humanos se baseavam nas mudanças oferecidas pela natureza para organizar suas próprias vidas. E assim, a ideia de começar está ligada a uma ação profunda e que desaprendemos: a capacidade de esperar. Esperar a época certa para plantar, o momento da maturação, a época certa para colher. Estocar para passar os períodos onde não há plantio ou colheita, como por exemplo os períodos de geada. E assim, exercer nossa capacidade de sonhar, de não agir durante esses períodos. Em uma sociedade onde tudo é para ontem e quase tudo está a uma ligação ou a alguns cliques já na nossa porta, reaprender a esperar não está parecendo uma tarefa fácil. Mas a oportunidade de começar de novo, de estabelecer nossos próprios marcos, é uma capacidade e talvez uma necessidade humana. Porém, por não sabermos esperar, muitas vezes não temos também a capacidade de saber começar. Se somos nós mesmos que determinamos alguns começos, saber o momento de começar é muito importante. Porque determinar o início de algo em um momento inoportuno pode ser um grande erro. Assim, por que não aguardar até que os fatores que compõem o momento sejam mais favoráveis, para assim diminuir a possibilidade de frustração? Saber o momento oportuno, quais são ou se existem fatores favoráveis para que eu comece agora. Por que isso é tão importante? Porque muitas vezes as pessoas iniciam processos ou projetos já fracassados e não percebem. Se esforçam além do imaginário em algo que já iniciou fadado ao fracasso. Não por causa da capacidade dos desenvolvidos, mas porque o momento não era favorável. Além disso, prazos estabelecidos, a revelia das
opiniões dos envolvidos, fazendo com que algumas pessoas cheguem ao esgotamento sem que isso traga um benefício para o projeto. Daí, expressões como tanto esforço para nada. Mas o problema muitas vezes não está no esforço feito a partir do início do projeto, mas talvez a falta de esforço antes de começá-lo. Lembre-se do vídeo anterior, Jumbi, a arte de preparar. Se os fatores não são favoráveis, se o momento não é favorável, por que começar? Temos que tomar o cuidado com essa cultura do esforço, onde só valorizamos o que é conseguido com muito esforço. E aqui eu trago uma máxima taoísta: se esforçar para não forçar. Se estamos tendo que forçar algo para acontecer, é porque talvez não seja o momento adequado. Não existem os fatores necessários para que esse projeto dê certo. E dessa maneira, o nosso maior e melhor esforço será mental, exercer a nossa capacidade de esperar. O maior esforço é para não forçar a situação. Ou seja, se temos que sofrer, que seja no esforço para preparar o momento e não para corrigir as inadequações que foram geradas por um início inoportuno. Percebam que o que chamamos de nascimento de um bebê, por exemplo, teve 9 meses de preparação, 9 meses de gestação. Dessa forma, o começo, Hadme, é um começo aparente, um começo para aqueles que não estavam envolvidos no processo e não viram tudo o que foi desenvolvido, pensado, pesquisado antecipadamente. A arte de preparar. Por isso, um bom começo é aquele que foi preparado e amadureceu para começar e ser colhido no seu melhor momento. Hadme, a arte de começar.